Mano, quase que eu comecei esse vídeo sem começar a gravar. Oi, gente. Se você está. Provavelmente esse vídeo vai sair depois do vídeo que a gente acabou de assistir. Do filme do Frankenstein. E aí eu comecei aquele vídeo falando pra caralho. E uma das coisas que eu falei é que é sobre um dos primeiros vídeos que a gente reagiu, né, neste canal. Que era sobre. Acho que era lendas urbanas japonesas. E aí eu vi que tem um outro vídeo aqui, ó. Coisas bizarras que encontrei na internet. Eu não sei se tem um volume 1, mas esse vídeo apareceu pra mim e não sei, como eu tenho um certo carinho por aquele primeiro vídeo das lendas urbanas japonesas, eu acho que eu vou assistir esse vídeo. E ele apareceu pra mim, então talvez tenha sido um sinal. Eu não sei se eu apago a luz, já que o tema é terror. Eu confesso que eu estou com medo. Então é isso, vamos assistir. Posso baixar? Eu tô com medo, gente. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse será o volume 2 de coisas bizarras que eu encontrei na Oi, foi o vídeo dele que a gente assistiu da última vez, né? Nossa, ele tem bastante vídeo de icebergs. reais, lendas, jogos, lost medias, lugares assombrados e por aí vai. Vale ressaltar que vocês não precisam assistir o volume 1 para entender esse vídeo, mas eu recomendo Tá muito bom, que vejam, já que ele tem ótimas lendas também. Mas antes de justo. começar o vídeo, eu gostaria de me desculpar e dizer que eu tinha prometido um especial de Halloween, e provavelmente isso vai ser atrasado. A razão é porque eu fiz uma cirurgia semanas atrás e eu achei que a recuperação seria mais simples, mas não foi, o que me impossibilitou de gravar. Isso fez esse vídeo atrasar bastante e, consequentemente, atrasou de Halloween também. Me desculpem. Outra coisa que eu gostaria de falar Tudo antes de bem. começar esse compilado é que eu queria Melhoras. avisar pra Quer quem é dizer, mais sensível. eu acho que esse vídeo já faz tempo, mas ainda assim desejo todas as melhoras possíveis. Acho que nunca é tarde pra gente Mais desejar novo, pra ter melhoras cuidado ao ou assistir desejar esse o vídeo, já que bem-estar, ele contém alguns né? tópicos um pouco É tipo quando alguém espirra, a gente fala saúde. Mas quando alguém tosse, a gente não fala nada. Sendo que eu acho que a tossida, eu acho que é mais assustadora, assim, do que um espirro. Não? Eu sinto vontade de falar saúde quando eu ouço alguém tossir. Aquelas tosses que parece que a pessoa tá morrendo. Não? dados. Então, Por que assistam com será? Por que cuidado será que a gente só fala saúde quando é espirro? ou, se vocês forem muito sensíveis, simplesmente não assistam. Mas bom, chega de enrolação, Gente, eu sou sensível. apaguem as luzes, peguem seus amuletos para se protegerem dos maus espíritos e aproveitem o vídeo. Essa é uma das lendas mais bizarras e misteriosas da internet japonesa, tanto que até hoje ninguém conseguiu uma resposta para esse caso. Imagine você, certo dia está jogando um joguinho de RPG Maker de terror, e do nada, depois de uma sequência estranha, o seu jogo buga e isso acontece. Ai, meu Deus, gente. Calma, calma. Mano, eu tô achando alto, não? Ai, meu Deus. Será que vai ter jumpscare? Ai, calma. O meu pé tá pra fora. Calma, gente. Calma. Sabe o que é pior? Porque eu tô com duas telas. E aí não dá pra eu virar pra cá, porque aparece aqui. Não, eu vou virar pra lá. Eu não vou ficar olhando pra tela do OBS. Não vou olhar pra vocês. Eu só preciso saber se eu estou enquadrada. Enquadrada? Ai, gente, eu tô com medo. Ai, não quero mais, gente. Uta no Tatari 2 é um jogo de RPG Maker criado por Paia. Ele é a sequência do primeiro jogo, chamado, Paia? obviamente, Uta no Tatari 1. Nele controlamos Kiratani Shizune, em um mundo cheio de assombrações. O enredo começa em mais um dia comum. Ela vai pegar algumas coisas no Instituto de Pesquisa Oculto de Yumezo, porém quando ela chega lá, tudo está vazio e silencioso. Então cabe a nós, o jogador, descobrir o que aconteceu pelo local. E durante nossa exploração, muitas coisas bizarras acontecem, desde seres estranhos nos perseguindo, nossa mãe sendo possuída, e outras Puta que pariu. Gente, eu ia falar que
Eu acho que. Mano, eu tô cansada já. Ai, acho que um dia eu vou criar um jogo de terror e vou criar um. Acho que uma cena assim. Como se a pessoa tivesse sido hackeada ou sei lá, um jumpscare assim do nada. Coisas muito tensas. O jogo em si já é bem assustador, contendo várias imagens perturbadoras e gráficas, mas o que ele esconde é ainda pior. Gente, Quando estamos na frente da casa de Kiratani, existe um suposto bug, que provavelmente é algo proposital colocado pelo dev, em que se passarmos por esses santuários japoneses, indo e voltando nessa sequência, o game apresentará algumas mensagens indicando um erro. Alguém desavisado pensaria que é algum bug que o dev deixou passar, até se deparar com isso. O corpo de uma mulher morta com uma péssima resolução e filtros muito fortes. Agora ficamos com algumas dúvidas. A primeira é, esse bug foi proposital ou não? A segunda, essa imagem é real? E a terceira, se for real, quem é a mulher e quem tirou essa foto? Então vamos responder por partes. Primeiramente, a pergunta de que se é um bug ou não. Bom, para isso a gente tem uma resposta bem simples e objetiva. Não, não é um bug e foi algo colocado propositalmente. Alguns dizem que o dev colocou para punir quem pirateia ou hackeia o game, mas eu duvido, já que tem cópias originais que contêm essa imagem e sequência de textos que só são ativados por esse trigger ultra específico. Além disso, temos outra evidência muito forte, que o texto de erro que aparece em japonês foi escrito por alguém, e não simplesmente um bug de algum console ou de algum compilador. E nele está escrito um easter egg sobre a história, dizendo: por favor, confirme, região, data, Utaho no Tatari 2, cortar o braço. Os dados estão sendo danificados. Possibilidade é que... pare, por favor. Utano, eu vou te matar. Erro de frame. Um erro no sistema está acontecendo. Sua cara no interior 3 está virando. O botão input é coragem. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Confirme. Utano, não. Shizumi, você é malvado. Depois dessa minha belíssima atuação, digna de Oscar, vocês perceberam, junto com as outras evidências que temos, que sim, esse evento não é um bug, mas sim algo proposital, feito pelo dev com alguma intenção obscura. meu Segundo Deus, eu acho que questionamento, essa imagem é real? eu conseguiria assistir se não tivesse tanta coisa assim na tela, Bom, gente. vale ressaltar que ela era pra ser a mãe do protagonista que faleceu. Porém, isso é só a lore do jogo, mas e a lore real? Seria essa imagem verdadeira ou não? E o ponto é que ninguém sabe. A imagem por si é bizarra e assustadora. Fazendo uma busca reversa, mesmo aumentando ou diminuindo a resolução, nada pode ser encontrado. Ninguém conseguiu encontrar ela em nenhum banco de dados existente. O que nos deixa com algumas dúvidas. Quem tirou essa foto e por quê? Se entrarmos nos arquivos do jogo, descobrimos que essa imagem está repetida com várias outras, como se criasse uma espécie de animação, mesmo ela sendo estática, como todas elas. Algumas pessoas dizem que esse bug seria um final secreto, onde o Tano morre junto de sua família, e seria uma espécie de easter egg do jogo, como se o fantasma tivesse nos pego, após passarmos pelos santuários. Isso sem contar que o jogo é repleto desse tipo de imagem, e seria muito bom para viralizar o game ter algo assustador do tipo, o que basicamente esclarece o motivo desse evento existir. Agora, a última coisa que temos que descobrir é a fonte dessa imagem. E bom, mesmo com muita pesquisa, como eu disse antes, a origem dela não foi encontrada. E é aí que eu convoco vocês. Quem quiser ajudar nessa pesquisa pode mandar nos comentários que eu vou estar lendo todos. Mas por enquanto eu vou abrir algumas teorias de onde veio esse corpo. A primeira hipótese seria de um filme antigo, o que explicaria o porquê não conseguimos achar na internet. Mas se esse fosse o caso, alguém provavelmente teria descoberto. Porém, não precisamos Também acho, descartar na essa teoria, internet já você que ela é descobre sim muito tudo. provável. A segunda hipótese seria de que essa é uma imagem artificial, criada ou por uma pessoa, ou por inteligência artificial, ou utilizando um Achei que manequim, minha câmera tava enfim, travada. independente de qual seja o caso, seria algo não humano. E a terceira, que é a teoria mais creepy, e que também é a mais aceita pelas pessoas, é de que o user cometeu um crime e armazenou essa foto no seu jogo. Então eu procurei registros de homicídios e desaparecimentos de 2013 no Japão, mas Caralho. infelizmente, mesmo com muita busca, eu não pude encontrar nada, nenhuma pessoa semelhante à mulher da imagem, o que dificulta mais ainda nossas buscas pela verdadeira origem dela. Então, mais uma vez, eu convoco quem estiver interessado nessa busca para acharmos o que realmente tem por trás Mas desse. será que, tipo, se ele só não queria assustar o pessoal e tal? E se ele só não ter tirado uma foto? Tipo, de ser uma encenação e ele tirou uma foto pra ter no jogo, sabe? É. Jogo. Mas eu também quero avisá-los e quero que estejam cientes que essa imagem pode ser sim real, já que já vimos algo do tipo em outros jogos, como em Hong Kong 97, que mostrou foto de desastres e pessoas.
Então, se vocês forem fazer essa busca, tenham isso em mente e tomem muito cuidado, por favor. Não vou fazer. Eu esqueci o nome dele. É Shu Chuxel. Eu não vou fazer essas buscas, senhor Chuxel. Bom, uma nota especial aqui do Chuxil do futuro. Chuxil. Durante a pesquisa, eu convoquei alguns membros do meu server para discutir sobre isso, e após editarmos a imagem, percebemos alguns detalhes interessantes. Parece que tem algo atrás dessa mulher, e um dos membros sugeriu que podia ser uma boneca. Mas olhando bem essa foto, eu particularmente ainda acho que é uma mulher humana, e não um boneco ou manequim. Mas a gente não pode descartar essa teoria, já que ela é totalmente possível. E editando um pouco mais a imagem, percebemos que realmente tem alguns pixels cortados e fora de lugar que não conseguimos afirmar com precisão o que são. Então, mais uma vez, ficamos sem respostas, mas ao menos progredimos um pouco. Caracoles. Os caras são real investigadores. O mundo é lotado de comerciais completamente bizarros. Eu não e conseguiria sem fazer sentido, isso. especialmente no Japão. E aposto que muitos de vocês chegaram a assistir esses comerciais bizarros do McDonald's. Eles ficaram muito famosos na década passada no YouTube por serem extremamente assustadores, completando 4 comerciais bizarros totais. Todos esses comerciais tratam do Ronald McDonald stalkeando uma garota japonesa, onde no primeiro comercial se trata dele destrancando a porta do apartamento dela e entrando sorrateiramente. Gente, eu vou chorar. Mano, essa porra desse comercial é assim? Cadê o som? Cadê... O que é isso, mano? Que porra é essa? É, né? Japão sempre Japão. Ai. Mano, isso é filme de terror, não é um comercial. Mano, puta que pariu, velho. Que porra? Mano, O segundo se eu vejo isso na TV, eu desligo, eu quebro, eu taco fogo na TV, gente, credo. trata da mesma garota recebendo uma chamada de telefone no meio da noite. E quando ela atende, a chamada fica em silêncio. E então mostra Ronald McDonald fora na escuridão pela sua janela, a encarando. Ai, eu não quero ver isso. Mano, olha isso. Não, olha esse som de TV antiga. Esses ruídos. Para, cara. Gente, pelo amor de Deus. O terceiro McDonald's. comercial mostra a garota assustada ligando para a polícia. Então vemos Ronald McDonald debaixo da sua cama, com um rosto bizarro e perturbador, como se ele estivesse prestes a cometer algo. Não, gente, isso eu não vou ver. Mano, eu vou chorar. Eu quero chorar de verdade. Ainda bem que eu não tenho cama nesse quarto. Ah, não. Ah, não, tá, calma. É porque eu achei que ia ser uma cama realmente, tipo, com espaço e que ele ia estar no escuro da cama, tá bom. Mano, será que ele fala assim devagar ou ele tá com um filtro? E finalmente, o quarto e último comercial é o mais rápido e simples de todos. Ele só apresenta o Ronald correndo da polícia pelas ruas escuras. Mas por que os caras iam permitir esse comercial? Um comercial mó estranho. Deixa eu pegar. Ai, meu travesseiro. Tipo, como você vai permitir um comercial que o cara tá fugindo da polícia? Dá a entender que ele fez coisa errada. Não faz sentido. Então agora vem a pergunta. Quem fez esses comerciais e por quê? Seriam eles oficiais? Bom, com isso temos que pegar evidências do curto. Ah, é verdade, Ronald né? McDonald sempre diz no final, Itsudemo Sokoni, que significa sempre terá um McDonald's perto da sua casa, o que ajuda na atmosfera de terror. Porém, tem uma das frases soltas em um dos comerciais que pode ser traduzida para por favor não nos processe McDonald's, comprovando que isso não é oficial e foi feito por terceiros. E por mais que isso deixe o clima um pouco mais leve, Faria já que mais sabemos que sentido. não é nada oficial, esse comercial trata de um tópico muito sensível no Japão, que são stalkers e pervertidos
introvertidos que ficam observando meninas e coisas do tipo. E pra quem não sabe, no Japão não é muito comum crimes que nem aqui no Brasil, como assalto, roubo e esse tipo de coisa. Lá é muito mais comum a gente ter aquela espécie de esquisitões que vão ficar te observando, tudo pra satisfazer os desejos estranhos deles. Enfim, em geral essa série de comerciais foram feitas por um grupo de japoneses em um sketch show Pra de mim isso é bem 2003, estranho, sendo é um cada comercial uma crime bem paródia de um filme pesado. de terror. O primeiro seria uma paródia de O Iluminado, na cena que ele arromba a porta. O segundo seria uma referência a Scream, quando ele aparece na janela. O terceiro é uma referência a Poltergeist, quando o Puta palhaço que aparece pariu. debaixo da cama. E o último é uma homenagem ao filme Halloween, por motivos óbvios. Do quê? Ele correndo? Acho que eu podia fazer esse A tipo de vídeo com utilização de alguém. transporte Dá público e muito de medo metrôs fazer faz parte da vida de sozinho. muitas pessoas aqui. Sempre temos aquela mesma rotina de pegar trens lotados para ir de lugar X até Y. Nada de novo, se espremendo na multidão e tentando encontrar espaço dentro daquele caos. Isso se tiver. Mas tem dias que são atípicos. Coisas estranhas podem acontecer nesses locais, principalmente em horários não convencionais, como de noite. Mano, pior que, assim, eu ia falar, ai, mas é impossível alguma coisa de terror no trem, no metrô por causa disso, né? Tá sempre cheio. Mas, mano, eu fiz faculdade à noite, né? Nossa, tinha umas vezes assim que às vezes eu voltava, saía um pouco mais tarde, gente. É assustador? É meio assustador. O vagão assim, vazio, vazio, sabe? Nossa. Mano, e quando você entrava e, tipo, só tinha homem. Não tinha, sei lá, mas nenhuma mulher. Não, pra mim isso é pesadelo. Pra mim isso é bizarro, é assustador, gente. Mas enfim, graças a Deus nunca aconteceu nada. Noite ou madrugada. E já me ocorreu alguns acontecimentos desagradáveis lá. E quem frequenta o metrô de São Paulo sabe bem do que eu tô falando. Mas nesse Mano, uma coisa que realmente acontecia era jovem fumando vape no trem, de verdade. caso, a Em situação todo foi canto, além de na verdade, desagradável, né? foi Eles fumam. assustadora e indesejável. No meio do inverno do Japão, durante o dia 17 de janeiro de 2016, um homem desconhecido estava na estação Iwakiri, em Sendai, na prefeitura de Miyagi, esperando seu trem. Durante aquela fria Aquele que ele entra e aí tem uma pessoa encarando, e aí chega outro, tipo. Acho que tem uma história assim. Que aí chega um mendigo, ou não sei, né? Deve ter várias versões dessa história, mas a versão que eu ouvi era que chega aí, tipo, um mendigo, um morador de rua, sei lá. E aí puxa assim, acho que é uma mulher. A mulher entra, e aí acho que não sei se é outra mulher ou se é um cara que fica olhando pra ela. Aí chega um morador de rua, um mendigo, e puxa ela. Mendigo ou mendigo? Eu não sei falar, gente. E aí ele puxa ela e fala: Ai, você não percebeu que aquela pessoa tava morta? Alguma coisa assim. noite, ele aguardava para chegar em casa. A estação estava vazia e escura como de costume, mas aquela noite em específico estava estranha. Até que finalmente ele escuta algo estranho e começa a gravar o local, algo que ele nunca tinha visto antes e Aí que vai deu um ter gelo na sua gravação. espinha. Gente, não, por favor. Não. Não consigo ver gravação. Sim, o vídeo é muito estranho. Nele podemos escutar uma jovem garota falando, enquanto toca um som estático de fundo. Então esse homem posta esse vídeo no Twitter com o seguinte texto: O alto-falante da estação Iwakiri é muito bizarro. Eu pude escutar uma mistura de choro feminino, vozes irritadas e sons indistinguíveis. Após isso, um dia Mano, se bem que eu tenho muito medo dessas coisas. Só que ao mesmo tempo eu penso: o que impede de ser mentira? Né? Ainda mais agora a gente tem a IA, né? E os caras fazem um monte de coisa com IA. Só que antes também, o que impedia, né? De tipo, de tudo ser armado? depois, o Verdade, né? tweet dele viralizou e algumas pessoas chegaram para confirmar essa tese, dizendo que também escutavam esses sons de tarde e de noite. Então temos que descobrir de onde vêm esses barulhos e será que eles são reais? Quanto a serem reais, é possível que sim.
Qualquer invasão de algum troll ou algum dispositivo que imitasse a frequência dos alto-falantes poderia ser utilizado para isso. Além de que o homem, enquanto ele gravava, se assustou ao ver aquilo. Sem contar que o som não contém erros facilmente visíveis, indicando que aquilo não foi alterado e também não foi colocado por edição. Ou seja, as chances disso ser real não são baixas. Agora, partindo do pressuposto que isso provavelmente é real, vamos para o segundo ponto. De onde veio esse som? Poderíamos vir com algumas teorias subjetivas, como espíritos, fantasmas ou pessoas que se churrascaram na estação e acabaram amaldiçoando, se manifestando nesse alto-falante. Mas eu prefiro seguir algo mais lógico, como uma interferência vindo de fora. Pelo que vemos no áudio, parece ser uma criança falando algo com um som terrível de fundo. Isso pode indicar que seja algum local próximo em um raio de 200 metros que contém esse tipo de público. Então nesse raio, se a gente procurar bastante, podemos encontrar uma escola primária. Porém tem um problema, elas costumam fechar até no máximo 8 da noite, o que não explicaria os sons nesse horário. A outra teoria possível seria um troll tentando assustar as pessoas, mas isso também pode ser praticamente descartado, já que o som não é específico e não necessariamente algo que induza terror nas pessoas. Ele só é um pouco estranho, parece alguém conversando. Mas para esse tipo de caso eu acredito que seria um áudio um pouco mais específico para o contexto. E agora vamos para a terceira e última teoria, a de que esse som vem das casas de perto. E é aí que as coisas começam a ficar interessantes e bem bizarras. No áudio a criança ou mulher diz: "O que eu deveria fazer? Ah, eu posso usar isso. Apenas eu posso usar. Alguém está vindo." Isso nos deixa com 3 possibilidades. A primeira seria uma criança brincando com o walkie-talkie, ou seja, algo normal. Porém, a última frase é o que pega, já que ela diz: "Alguém está vindo." E isso pode significar que ela tinha algo para esconder de seus pais. A segunda possibilidade seria de que ela foi sequestrada ou algo do tipo. Isso explicaria os sons estranhos de fundo, e talvez essa criança tenha achado esse dispositivo e estivesse tentando utilizá-lo para fugir de lá. Por isso ela diz: "O que eu deveria fazer? Ah, eu posso usar isso." E depois diz que alguém está vindo. E a terceira possibilidade seria um stalker, ou alguém de uma máfia ter colocado essa escuta na casa da família para observá-los. Mas o tiro saiu pela culatra e o sinal chegou até o rádio da estação. E bom, como viralizou, muitas pessoas tuitaram algumas coisas. É porque, tipo, eu não entendo muito dessas coisas de rádio, só que eu entendo. Quer dizer, eu sei que as pessoas falam dessas coisas de é, interferência e tal, né? Por causa da frequência. Mas dá pra esse tipo de coisa acontecer em rádios assim, tipo de estação? Não entendo. Interessantes. E uma delas foi um cara que disse que trabalhava como maquinista nas estações do Japão. E ele disse que os microfones têm que ser ativados para funcionarem. E que provavelmente esqueceram ele ligado. E acabou pegando um som perto do local. Ou teve essa interferência de rádio que eu citei anteriormente. Ainda assim, não temos respostas conclusivas e objetivas. Mas e aí? O que vocês acham? Vocês acham que foi um espírito? Uma criança que foi raptada? Ou simplesmente uma família conversando casualmente próximos de um microfone que foi esquecido ligado? Deixem aí nos comentários. Eu acho que foi. Eu prefiro acreditar que foi tudo armado, porque é tudo uma mentira. É sobre isso. Ai, porque tá tudo escuro. 2009, no Nichan, um user anônimo postou um filtro Gente, será que eu bastante posso assustador e colocar. interessante. Será que eu posso colocar o pé no PC? Porque tá quente, eu tô com frio, meu pé tá frio, eu Quando tô eu era com medo. criança, tinha um parque com um grande lago perto de onde eu vivia. Eu e meu amigo um dia passamos pelo arame farpado para brincar próximos da lama do lago, com as sardinhas enterradas no fundo do poço. Mas enquanto fazíamos isso, eu percebi que meu pé começou a ser puxado pela lama, o que me deixou mega assustado. E então, quando eu olhei pra frente, aonde meu amigo estava, a lama já alcançava sua canela. Eu deveria apenas ter chamado um adulto para ajudar, mas a pressão na hora me fez fugir do local e abandonar meu amigo. Ele foi dado como desaparecido logo após isso. Eu lembro de todos os adultos procurando por ele. Apesar disso, nunca acharam seu corpo. Eu também lembro da professora pedindo para nós alunos contarmos o que tinha acontecido. Pensando hoje como um adulto, eu duvido que algum adulto tenha ao menos cogitado que ele tenha sido engolido pela lama. Já a cidade foi reconstruída, então eu nem sei onde ficaria Poço hoje em dia. Além de que eu nunca ouvi alguém dizendo que encontraram o corpo do meu amigo no local enquanto reconstruíam tudo. Talvez ele ainda esteja lá embaixo. E quando eu me lembro disso, o meu coração começa a bater forte, mesmo que isso tenha acontecido há mais de 30 anos. Meu Deus. Após essa thread, muitos comentaram achando que era fake, ou que poderia ser real, já que, quando se passam 30 anos de um crime, você é absolvido deles no Japão. Devido a isso, muitos users pediram para o dono do post avisar os familiares sobre o que tinha acontecido com o filho deles. Sem contar que muitos xingaram o user por ter abandonado seu amigo lá e não ter avisado ninguém sobre, o que com certeza foi uma atitude errada e covarde. Agora, independente
Independentemente do que achamos e do que os users comentaram, temos que encontrar se esse post é real ou não. E bom, procurando mais pela thread, vemos outros posts dele dizendo que estudou na escola de Taneyama, em Kagoshima. Essa informação é suficiente para procurarmos mais sobre o caso e... Gente, desculpa cortar o clima, mas nossa, eu tô com meu pé no PC porque tá muito frio, meu pé tá gelado. Só que, tipo, existe um ar-condicionado ao contrário que esquenta ao invés de esfriar? Pô, podia existir, né? Deve existir, com certeza. Não é no Japão que eles têm um sistema que esquenta? Porque normalmente a casa, tipo, o chão é de madeira. E aí tem um negócio pra esquentar, que esquenta o chão. Eu tinha visto isso em algum lugar, eu não sei aonde. descobrirmos Posso se de estar falando fato ocorreu um besteira. desaparecimento de uma criança na região em 1979. E com toda essa movimentação do Chan, até o próprio user começou a cavar e procurar aonde ficava o lago. Mas tudo que temos hoje é uma área residencial que foi construída sobre lá. Então do nada, um cara apareceu dizendo que estudou nessa época na mesma escola que o dono do post, e disse que não lembra de ter tido notícias de algum desaparecimento no local. Nem mesmo a irmãzinha dele, que tinha a mesma idade que o user na época e provavelmente estudou no mesmo ano que ele, escutou algo sobre isso. Isso deixou as coisas mais confusas ainda, já que agora tudo parecia ser uma grande mentira ou invenção do dono do post. Até que ele finalmente chegou e voltou atrás dizendo que talvez o seu amigo não tivesse se afogado na lama e talvez tivesse escapado. Mas isso não explicaria o sumiço do garoto, além de tirar totalmente a credibilidade desse cara. E bom, dadas essas evidências, cavando um pouco mais fundo vemos que realmente não teve nenhuma notícia sobre, além de que realmente não encontraram o corpo do menino quando destruíram o lago, basicamente confirmando que sim, ele saiu de lá ou a história era falsa. E considerando que o user tinha 4 anos na época, podemos teorizar que o seu amigo acabou quebrando a perna quando se prendeu na lama. Isso explicaria os adultos correndo procurando para ajudá-lo, e o seu sumiço seria explicado por ele ter trocado de escola e ficado em um hospital durante esse tempo para se recuperar. Sem contar que o mesmo dono do post postou essa história diversas outras vezes meses antes. Em uma delas, ele até dá um nome para o menino, que não consta como desaparecido em nenhum banco de dados do Japão. Então, o que será que aconteceu? Sinceramente, a minha opinião é de que, como o dono do post tinha apenas 4 anos, na época ele teve essa lembrança traumática do seu amigo se prendendo, e aumentou a Sim. história na sua cabeça com o passar dos anos, e o resto se tornou nebuloso. Eu aposto Mano, como que o cara lembra de uma coisa de quando ele tinha 4 anos? que muitos de vocês têm vagas lembranças de quando vocês eram muito novos. Lembranças essas que não aparecem como acontecimentos, mas sim em flashes de imagens perdidas sem o devido contexto. E por causa da nossa mente criativa, podemos criar muitos, entre aspas, fatos que nunca ocorreram objetivamente. Eu mesmo tenho muitas histórias de quando eu era criança que eu não lembro corretamente. Uma delas eu estava em um daqueles buffets de festas infantis. Eu deveria ter por volta da mesma idade que o dono do post na época, uns 4 a 5 anos. Durante essa festa, meus pais sempre demoravam para me buscar, até que eu fui um dos últimos a ficar por lá, com exceção do aniversariante e de uma menina. Nesse dia estávamos no brinquedão na parte da piscina de bolinhas, com várias construções e esconderijos no local, até que tivemos a brilhante ideia de brincar de esconde-esconde. Na hora o buffet já estava fechando, e eu me escondi em um local bem no fundo do brinquedão. Então a menina começou a me procurar, e a procurar o aniversariante respectivamente. Após alguns minutos de tédio esperando ela, as luzes começaram a se apagar, e na hora eu gelei. O brinquedão ficou completamente escuro e deserto. Eu não conseguia Meu escutar Deus. nada de lá. E vale ressaltar que ele era gigante, e ficava relativamente longe do lounge onde os adultos ficavam. Devido a isso, a minha imaginação rolou solta, o medo cresceu dentro de mim. E é nessa parte que tudo se torna nebuloso. Eu lembro de poucas coisas. Lembro de ter escutado algo atrás de mim, uma respiração na minha nuca, mas eu nunca vi nada. Até que desesperado eu comecei a correr. Corri muito até encontrar a saída do local e finalmente encontrar os adultos. Todos eles estavam preocupados, me procurando, achando que eu tinha saído do prédio, já que a menina não tinha me encontrado e achou que eu estava trapaceando. Enfim, essa é uma história boba que eu tive quando criança, mas ela evidencia bem essa questão da imaginação fértil infantil e o medo irracional ou criação de fatos que muitas vezes não ocorreram. Cara, essa cerca aí parece uma cerca que tinha no Yakuza. Que bem tinha os negócios de bebida pra pegar a moeda. Saudades. Ô, pior que eu tenho, hein? Umas coisas assim, meio de terror. Só que aí eu era criança, né? Então. Aproveitando o gancho do penúltimo tópico, a gente vai falar sobre estações novamente, Eu que era, muitas vezes são locais eu era uma criança muito sozinha, meio estranha.
Então, não sei. Hoje em dia eu me lembro de algumas coisas, só que pra mim não é nada tipo de verdade ou alguma coisa que faça sentido. Bizarros e muito estranhos. Tanto que existem muitas histórias, principalmente no Japão, tratando esses locais. Desde relatos até lendas urbanas, como a Kisaragi Station, que eu tratei no meu vídeo de iceberg de mídias japonesas. Mas agora imagine um caso real, onde um crime misterioso aconteceu e nada foi descoberto. Para quem não sabe, no Japão é comum terem armários para as pessoas guardarem suas coisas. E por se tratar de um país muito seguro, eles são muito utilizados por pessoas que não querem ficar levando peso, mas algumas vezes podem esconder coisas que não eram para estar lá. No dia 26 de abril de 2015, um dos funcionários do local estava trabalhando normalmente. Mano, que é isso? É uma árvore? Isso é uma árvore? Mano, eu achei que era um boneco, um bicho, sei lá. Credo. Naquele metrô Mano, caótico. eu desci Muitas muito a pessoas minha câmera, solicitando né? ajuda, alguns delinquentes e por aí vai. Nada como um dia comum em uma das estações mais frequentadas do mundo, mas mal sabia esse funcionário que estaria por vir. Às 9h40 da manhã, a apenas 40 metros da saída sul do metrô, ele se depara com uma mala amarela, muito estranha, dentro de um armário destrancado. Na hora ele não pensou nada demais e apenas levou ela para os achados e perdidos, achando que alguém esqueceu lá ou esqueceu de trancar o armário. Mais de 35 dias depois, o tempo de vir buscar a mala já tinha se esgotado. Eles não podiam mais deixar algo abandonado ocupando espaço no local, então eles decidiram abrir a mala para ver se achavam alguma pista sobre o dono dela, para contatá-lo e pedir para ele buscar suas coisas. Mas o que eles encontraram estava muito longe de ser algo simples e que ajudaria eles. Muito pelo contrário, as coisas só pioraram a partir daí. Logo quando pegaram a mala, sentiram um peso muito desproporcional para o que ela deveria ter. E quando abriram seu zíper, se Hum. depararam com o corpo de uma senhora já no início do estado de decomposição. Ela tinha 1,40 de altura, estava em seus 80 anos de idade. E Ué, mas aí não ia estar fedendo? colocado em posição fetal dentro dela. Após o choque, eles chamaram a polícia que tinha o trabalho de descobrir o que aconteceu com essa Não, senhora e gente, não quem ia fez estar isso e fedendo isso? principalmente por quê. Durante a investigação, muitas coisas estranhas foram descobertas. Ela tinha uma estranha marca na testa. A senhora não tinha nenhum machucado pelo corpo, indicando que ela não foi assassinada fisicamente. Sem contar que, quando abriram a mala, ninguém sentiu nenhum tipo de odor estranho que normalmente cadáveres expelem. E como o corpo da senhora ficou vários dias lá, a decomposição ocultou muitos detalhes, fazendo com que a perícia não descobrisse a causa da morte da mesma. Além de tudo isso, eles não conseguiram encontrar nenhuma testemunha que acusasse alguém de agir estranho no local ou próximo do armário. Sem contar que, quando foram procurar as imagens das câmeras, todas elas já tinham sido automaticamente apagadas para liberar espaço, já que já tinha se passado mais de um mês do incidente, o que obviamente deixou as autoridades completamente perdidas. Então as buscas não se centravam em ocultação de cadáver ou assassinato, mas sim no abandono do. Nossa, pior que eu nunca tive câmera de segurança e tal, e eu não sei como funciona. Só que não é meio estranho, tipo, que as coisas se apagam um mês depois? Porque e só se um mês depois a pessoa vir contestar alguma coisa? Pra mim, as imagens deviam ser apagadas, tipo, 2 ou 3 meses. Só que ainda assim eu entendo que não faz sentido, né? Porque, pô, se a câmera grava 31 dias e aí ela vai ficar, tipo, 3 meses com essas imagens, vai ter muita gravação, né? Mesmo. A teoria deles era de que a senhorinha tinha falecido e que aquele que cuidava dela não tinha condições financeiras para pagar um funeral digno para a mesma. Envergonhado e provavelmente cheio de dívidas, ele ou ela abandonou o corpo de sua familiar no local, com a esperança de ninguém encontrar. Mas isso ainda nos deixa com algumas dúvidas. Por que essa pessoa deixou o corpo dela numa das estações mais movimentadas do mundo? Isso é meio contraintuitivo. Lá tem muitas câmeras, pessoas, guardas e por aí vai. Se ele quisesse abandonar o corpo, ele poderia ter levado para um local mais remoto, como uma montanha, floresta ou construção abandonada. Porém, a teoria de que o Ai, que sujeito queria ocultar o susto! Meu cadáver da gato abriu senhora a foi descartada, porta. e uma nova teoria surgiu. Nela, todos os pontos fariam sentido. A teoria final da polícia, apesar de não conseguirem concluir, era de que a senhora acabou falecendo e seu parente, que a admirava muito, não tinha dinheiro para honrar sua morte com um funeral. Então ele deixou ela na estação, em um local óbvio para as autoridades perceberem. Calma, gente. Isso realmente aconteceu? Oh my god. Eu não sei porque eu tô olhando. Eu tô olhando como se eu conseguisse ler Que a alguma senhora coisa. acabou falecendo e
e seu parente, que a admirava muito, não tinha dinheiro para honrar sua morte com um funeral. Então ele deixou ela na estação, em um local óbvio para as autoridades perceberem e encontrarem rapidamente o corpo dela, e fizessem então um funeral decente para a mesma. Nessa linha de pensamento, todos os pontos fazem sentido. Isso explica o porquê a mala estava em um local tão óbvio e descuidado. Explicaria o porquê ela não tem nenhuma marca ou algo que indicasse um assassinato e por aí vai. Mas e vocês? O que acham dessa teoria? Acham que a polícia está certa ou vocês acreditam em alguma outra linha de pensamento? Deixem nos comentários para que a gente possa discutir. Cara, eu acho que tudo pode não ter um sentido em específico, porque tem pessoas que são psicopatas. Ninguém não pensa em nada, então às vezes as pessoas não têm um motivo pra fazer uma coisa em específico. Elas só fazem. Sobre, já que isso até hoje nunca foi resolvido. Esse é um vídeo que até hoje não tem muitas explicações, de um suposto fantasma. Ele começa em um local cheio de emas, que são plaquinhas de madeira muito comuns em templos e santuários no Japão. Nelas podemos fazer um pedido ou um desejo diretamente a Kami-sama, uma espécie de deus no shintoísmo. Durante o vídeo de baixa qualidade, podemos ver no fundo um ser pálido e estranho aparecendo. Se liga aí. Não. Eu vi. Bom, agora vamos analisar os poucos elementos que temos aí. No começo podemos ver nas placas o nome Masahiko e logo em seguida um texto em katakana dizendo Shine, que pode significar morte. Isso traz um aspecto sinistro para o vídeo. É como se alguém desejasse a morte de Masahiko. E logo quando isso foi mostrado, um espírito de uma mulher pálida de olhos arregalados aparece, terminando o curta abruptamente. Esse vídeo evidentemente teve bastante sucesso na época, circulando por vários canais de TV e até mesmo na internet em sites como YouTube e Doishan. Mas o que tem por trás desse curta? Que lugar é esse? E, principalmente, o que é aquele ser que aparece no final? Bom, com uma busca rápida já encontramos o local de gravação. E nada impede de ser tudo mentira. Quando a câmera vira para baixo, nós vemos um design único nas emas. Esse modelo é único do santuário de Meiji, o que significa fortemente que o vídeo se passa lá. Então agora deveríamos pensar que isso explicaria bastante coisa, né? Bom, não. Na verdade, o local nos traz mais dúvidas ainda. No santuário temos esse hexágono com uma árvore sagrada no meio, sendo muito, mas muito difícil de entrar dentro dele, ainda mais na luz do dia, quando temos várias pessoas e seguranças. Então isso nos faz questionar como que aquele ser pálido, bizarro, se fosse uma pessoa trolando com maquiagem, teria entrado ali. Uma teoria que surgiu era de que aquilo era uma fotografia de um fantasma, e que a pessoa que gravou o vídeo passou a mão por um dos espaços abertos e colocou o celular na hora certa para parecer que era uma mulher. E bom, por mais que isso talvez fizesse sentido, isso foi desmistificado, já que fazendo uma busca reversa, nenhuma imagem do tipo foi encontrada, e se olharmos o vídeo frame por frame, vemos que o olho e o cabelo da menina se mexem, ou seja, era impossível ser uma imagem estática. Agora sobre o vídeo, nós nunca vamos saber se é fake ou não, apesar de provavelmente ser. Nele vemos que o rosto da mulher fica borrado antes de aparecer, sem contar que o tamanho das placas são de 10 centímetros, o que faria ela ter a cabeça do tamanho de um bebê, o que provavelmente comprova não ter ninguém ali e ter sido editado posteriormente. Apesar disso, a veracidade do vídeo ainda é desconhecida, mas para tentar entender um pouco mais sobre ele, podemos procurar a origem do Meu mesmo. Deus, esses E caçando um vídeos pouco na da internet, pessoa vemos que ele andando apareceu na pela neve, primeira no vez no volume escuro. 42 de Hontoni Atanoroi, que se traduz para Eles Realmente Existem, Vídeos Assombrados. Essa é uma série feita pela Broadcast Company, que se consiste em um documentário de terror sobre vídeos supostamente assombrados, e mais especificamente esse saiu em 2011, o que explica a qualidade da imagem. A existência desse show praticamente comprova que o vídeo é falso, já que se você mandar um vídeo para a série e ele for aceito, você pode ganhar um dinheiro considerável pelo mesmo. E isso poderia explicar a motivação de alguém para produzir esse curta e editar de uma forma tão bem feita. Em suma, assim como outros tópicos desse vídeo, esse também continua um mistério sem resposta. Então comentem o que vocês acham sobre esse vídeo e se ele é de fato real ou não. Eu pessoalmente acredito que não, até pela qualidade e o jeito que ele é gravado, mas não podemos negar que ele foi no mínimo interessante e fez bastante sucesso na época. Eu concordo com você.
Em dezembro dos anos 2000, durante um dia congelante e cinza, um user postou uma thread sobre comerciais bizarros do Doi-chan. Para mim, um dos comerciais mais assustadores que eu já vi foi de um jogo sobre yokais do Famicom, há 15 anos atrás. Pelo que me lembro, nele tinha um Joruri, para prevenir golpes em dinheiro, que era bastante assustador. Nele tinha um ajudante de palco vestido de preto, controlando uma boneca de rosto branco e bizarro, dizendo: "Vem aqui, venha." E então um rapaz aparece e começa a ir em direção a ela. Enquanto isso, a boneca continua dizendo: "Por aqui, pode vir." A cada passo ele estava mais próximo dela, e ela continuava a dizer: "Mais perto, chegue mais perto." E então, quando ele ficou muito próximo dela, a mesma arregala os olhos e encara profundamente. Sua boca abriu e ficou com um sorriso largo. Então o homem gritou e apareceu um texto dizendo: "Cuidado para não cair em nenhum golpe." Na época eu fiquei tão assustado que até hoje eu não consigo assistir shows de Joruri. Alguém mais viu esse comercial? Bom, essa descrição nos deixa com alguns questionamentos e pistas para encontrar o comercial real. Já sabemos que ele se passava nos anos 80 ou 90, já que o dono do post disse nos anos 2000 que assistiu o comercial há 15 anos, na época do Alguém Famicom. gritou lá Sabemos fora. também que o comercial era um Joruri, que é uma performance tradicional japonesa com bonecas de rostos brancos que são controladas como marionetes. Então, um tempo depois, outro user postou uma thread sobre esse mesmo comercial dizendo: "Eu não me lembro sobre o que era, mas me recordo de um comercial em que tinha uma boneca japonesa acenando com a sua mão, atraindo o homem em sua direção, dizendo: 'Vem aqui, pode vir.' E então seu rosto se transformava em uma máscara de Hanya. Se eu não me engano, esse comercial foi lançado no início da era Heisei. Alguém sabe algo sobre ele?" Bom, aqui temos mais pistas. O início da era Heisei é dado em 1989, o que significa que de fato possivelmente teve um comercial desse tipo na época. E após esse post, muitas pessoas começaram a falar sobre ele, dizendo que também viram o comercial por volta dos anos 80 e 90. E uma coisa em particular é que todos lembravam de um trecho em específico, o da boneca dizendo: "Venha, pode vir." Como se ela estivesse chamando eles e tivesse ficado grudada em suas cabeças, assim como uma maldição. As chances de ser falso eram baixas, já que muitas pessoas lembravam do comercial com esse mesmo detalhe, apesar de algumas diferenças, claro. Mas como tinham se passado 15 anos, é natural que algumas pessoas estivessem com a memória ofuscada. Apesar disso, ninguém estava conseguindo achar o comercial original, então alguns teorizaram de que isso teria sido um delírio coletivo. Naquela mesma época, muitas pessoas fizeram comerciais falsos fingindo ser este mencionado, enquanto outros procuraram comerciais similares da época, mas nenhum deles era como descrito. Todos pareciam diferentes. Até que finalmente, no dia 28 de 1 de 2022, um user anônimo postou um vídeo chamado 1992 Tokyo Joruri, e finalmente ele bateu com a descrição fornecida. E muitos confirmaram que era de fato esse comercial, sendo um mistério e uma lost media finalmente desvendada. Vai E bom, mostrar não, né? assistindo ele aqui, parece que as pessoas tiveram uma memória um pouco mais assustadora do que de fato era esse comercial. Ele no fundo não é tão bizarro assim. Claro que o rosto dela no final é meio esquisito, mas de resto ele me parece um vídeo comum, avisando as Mostra. pessoas para não caírem em golpes. Apesar disso, eu quero avisá-los que, como muitas pessoas ficaram com as frases dessa boneca na cabeça por décadas, muitos teorizam de que esse comercial é dotado de algo sobrenatural, e que ele também provavelmente é assombrado. E se você assistir, ele talvez possa te causar algum tipo de problema como náusea ou simplesmente nunca mais esquecer as palavras dela. Apesar disso, eu não acredito muito nessas coisas, mas eu respeito quem tem essa fé, por isso que eu sempre aviso vocês desde o início. Enfim, chega de enrolação e vejam o comercial. 誘い言葉が売り言葉、怖い話に変わります。電話やハガキによる呼び出しに注意しましょう。 Nossa, não era o que eu tava imaginando, de fato. Caraca, Oris. Esse é um vídeo bizarro que pode ser encontrado no YouTube e que foi postado em outubro de 2016. Eu descobri o mesmo em uma live quando alguém no chat me mandou esse link misterioso. E eu fiquei bastante curioso para procurar o que tinha por trás desse vídeo bizarro. Nele acompanhamos um rapaz andando por uma antiga casa japonesa, mostrando sua sala, banheiros, corredores, cozinha e por aí vai. A casa parece um labirinto e a saturação da tela deixa tudo muito estranho. Nesse tópico eu quero novamente avisá-los que ele é bem bizarro e tem uma atmosfera muito pesada. Além de dizerem que esse vídeo foi gravado por seres que não estão mais entre nós, então, novamente, se você acredita nessas superstições japonesas, cuidado com esse vídeo. No vídeo temos um homem que controla a câmera mostrando os cômodos. Tudo está abandonado, decaído, cheio de goteiras e a coloração que pode ser confundida ou até mesmo ser sangue. O homem fica quieto, apenas escutamos sua respiração, passos e a atmosfera da casa, e até mesmo alguns sons estranhos como um sutra desconhecido.
que é um sutra, gente? Toda a informação do vídeo é nos dada por legendas que, inclusive, tem em português. O início do vídeo começa com um homem falando: "O som do vento me acordou essa noite." E realmente conseguimos escutar um vento e uma chuva muito forte do lado de fora. Logo em seguida ele começa a mostrar os cômodos, os móveis e algumas fotos antigas e por vezes estranhas, dizendo quem são aquelas pessoas, sendo a maioria familiares seus. E no final do tour ele abre uma porta e... o quê? Ele passa pelo mesmo corredor, mesmos cômodos e diz que são lugares diferentes. As coisas começaram a ficar um pouco interessantes. E é exatamente isso a premissa do vídeo. Ele é um loop, e cada vez que o homem passa pela porta, as coisas vão ficando gradativamente mais e mais estranhas. E isso tudo chega em um ponto em que aquele sutra desconhecido que eu mencionei antes começa a tocar cada vez mais alto e toma conta do som. Ele é um dos fatores mais assustadores para a ambientação desse curta. O sutra tem algo muito estranho nele. Ninguém que eu conheço que assistiu esse vídeo se sentiu bem nessa parte. Esse trecho foi não ironicamente uma das coisas mais desconfortáveis que eu assisti. Eu não vou ver, gente. Mas eu não... O que é o sutra, gente? Eu E não mais ouvi pro nada. decorrer do tour, as coisas começam a ficar absurdamente mais bizarras. Além do som estranho tocando, a chuva pesada e a escuridão consumindo a casa, ele também entra em um quarto e mostra detalhadamente várias bonecas antigas e bizarras japonesas. E logo em seguida entra no quarto de sua avó. E mostrando com mais detalhes, podemos ver um quarto destruído, com objetos antigos e mofados. Mas o mais assustador ainda está por vir. Não, chega, moço. Enquanto ele grava o local, o mesmo mira a câmera para a cama da sua avó, que está coberta de sangue, até se deparar com esse corpo indistinguível e distorcido. Apesar disso, ele não tem nenhuma reação e continua fazendo seu trabalho, dizendo que essa é a sua vovó, e ela está deitada. Após esse trecho, tudo começa a ficar com sangue, inclusive as bonecas, objetos, quadros e paredes, até que ele volta ao banheiro e encontra mais um corpo, agora do seu vovô, que está, entre aspas, tomando banho. Logo em seguida, a música de fundo começa a ficar mais alta ainda. Ela começa a percorrer mais pela casa. Não, eu acho que tudo isso é mentira. Minha porta tá aberta, que susto, gente. Não, eu acho que é tudo mentira. E é isso. Deve ser tudo encenação, deve ser um cenário montado. Tomando conta de sua cabeça lentamente. E então o curto acaba com ele indo ao seu quarto, todo ensanguentado e destruído, dizendo a sua última frase: "Bons sonhos." Agora vocês devem estar se perguntando, o que tá acontecendo aqui? Bom, esse curta foi feito por um cara chamado Nana, o mesmo cara que fez o vídeo do usuário 666, há muito tempo atrás. Então sim, ele é bastante conhecido na plataforma e esse vídeo é um filminho de terror, e não algo da Deep Web ou sobrenatural. O contexto do filme não pode ser confirmado, já que o próprio criador disse que não gosta de fazer vídeos objetivos, mas sim coisas subjetivas e interpretativas. Mas esse curta me parece ser de um homem que morreu e provavelmente assassinou seus avós e agora está preso a um limbo no inferno, tendo que reviver aquele cenário eternamente após a sua morte, sendo a porta uma abertura para novos acontecimentos, um avanço no espaço-tempo. O personagem que gravou esse vídeo estaria sendo torturado pelos seus pecados e teria que executar as mesmas ações eternamente. Apesar disso, existe outra teoria que diz que na verdade esse curta se passa durante o tufão de 1959, já que no início ele diz que tem um tufão entrando no Japão, além dele ter acordado com os ventos fortes e com a chuva, que são indícios claros de tufões e furacões. Mas, pô, tá, como será que ele fez esse vídeo? Será que eles iam bagunçar tudo? Gente, será que dá tempo de eu pegar bolo? Eu acho que eu vou ficar com menos medo se eu estiver comendo bolo. Já volto. Demorei mais do que eu achei que ia demorar. Peguei bolo, peguei uma garrafinha de água e ganhei um Ferrero Rocher. Foi Dia das Mães e todas as mães ganharam um presente, menos eu, que não tô. Já que eu vou ganhar presente pelo menos no Dia das Crianças, já que eu não sou mãe, não sou criança, não ganho nada na Páscoa, não ganho nada nem no meu aniversário, eu tô ganhando coisa. O que é isso, gente? Tá difícil. Voltar aqui no vídeo, ele cita sobre a Segunda Guerra e mostra fotos antigas, além dele mesmo estar em uma casa ancestral, algo Acho não que tão agora- comum nos dias de hoje. Então essa teoria diz que esse curta se passaria durante o tufão de 1959, que matou mais de 8.500 pessoas, e que todos lá morreram por causa do mesmo. E Mas, o rapaz que mano, está pior gravando... que, tipo, se for... Tá, é um vídeo que o moço lá criou, o Nana, sei lá. Só que como o cara fez isso?
Isso é um espírito em um loop, que passa por esse mesmo cenário há décadas. Enfim, Ai, credo. esse é um dos curtas mais interessantes e assustadores que eu já experimentei assistir. Ele é muito atmosférico e bizarro. Nunca assistirei. Ele brinca muito com a sua mente a partir da escuridão. Imagens antigas, bizarras e decadentes. Então, pra quem gosta desse tipo de coisa, eu recomendo muito que assistam. Vocês não vão se arrepender. Não tava em tela cheia, né? Pô, desculpa, gente. Em tela cheia dá muito medo. Imagine você estar caminhando pela floresta em um local isolado e se depara com uma casa bizarra cheia de talismãs. Eles estão por todas as partes, paredes, no telhado, no chão e tudo que você puder olhar. Eles estão em toda a casa, assim como uma bactéria que se espalha em seu hospedeiro. Isso seria algo comum em filmes de terror, talvez em uma novela ou até mesmo em um mangá ou livro. Mas acontece que essa casa é real e a história por trás dela é ainda mais estranha. Essa construção fica no meio da floresta, sem muitos vizinhos por perto. Na verdade, sem ninguém por perto. Nela é dito que uma família inteira se churrascou no mesmo dia, deixando-a abandonada por décadas em um local totalmente isolado. Mas o que fez essa família se churrascar? E qual motivo tão horrível fez todos eles Porra, churrascar. cometerem o mesmo ato no mesmo dia? Não. Bom, alguns familiares dessa família disseram que essa casa era estranha. Os móveis se mexiam sozinhos, estralavam durante a noite, coisas desapareciam e até mesmo escutavam sons de passos dentro da parede. Então, por causa de diversos acontecimentos bizarros lá, a família decidiu encher a casa de talismãs para proteção contra os espíritos malignos. Mesmo assim, o que quer que estivesse por lá continuava atormentando o local, fazendo com que a família tampasse a casa toda para que nada saísse dali. É desconhecido a data em que as primeiras pessoas arrombaram e entraram no local, mas após isso, a Casa dos Talismãs virou um lugar famoso para exploradores. Apesar disso, nada sobre aquela construção foi descoberta, e ela continua. Mano, pior que eu tenho muito medo dessas coisas. E assim, sinceramente, eu acredito em um pouco de tudo. Eu acredito que em coisa de espíritos, ai, sei lá, demônio, coisa de igreja. Eu acredito em tudo. Eu acho que o universo é muito grande pra, sei lá, existir só a gente e mais nada. Só que, ao mesmo tempo que eu tenho muito medo, às vezes eu teria essas pira de, tipo, de visitar esses lugares e tal. Só que eu teria medo de visitar e ficar assombrada, sabe? Continua como um mistério, e muitas lendas circulam pela mesma. Muitas pessoas dizem que se você visitar o local, ou simplesmente ver ele, você vai ficar doente no dia seguinte, ou sofrer algum acidente de pequeno grau, como levar um tombo, ralar o joelho e por aí vai. Mas nada disso pode ser confirmado, obviamente. E bom, apesar de tudo que eu falei ser contado oralmente, e nada ser de fato confirmado pela polícia, a casa é real, os talismãs também. Eles estiveram lá, até terem sido vandalizados por exploradores e jovens. E isso nos traz alguns questionamentos, mesmo para nós que não acreditamos nesse tipo de coisa e somos céticos. Seria de fato prudente entrar ou olhar para um local assim? Por que a família que morava lá se foi ou abandonou a casa? E se a história dos familiares e contos de fantasmas for falsa, por que encheram o local com talismãs de proteção? Sinceramente, tudo parece estranho, e a única coisa que eu recomendo a vocês é ignorar a existência da Casa dos Talismãs a partir de agora. Afinal, a gente não sabe o que pode ter por lá, e tudo indica que coisa boa não é. Então, bom, é melhor prevenir do que remediar, certo? Sim, com certeza. O termo de se churrascar seria o quê? Eles se desviveram ou eles se queimaram? Ou eles só foram embora? Nos pés Churrasco do me vulcão lembra de Caimon tem um fogo. túnel que foi construído nos anos 60, sendo a única passagem por carro para o outro lado da montanha. Esse local desde a sua construção é descrito como assombrado e bizarro. Certo dia, um homem e sua esposa queriam passar um dia nas praias locais e decidiram ir para o outro lado, mas ainda assim temiam as lendas sobre o túnel. Apesar disso, eles começaram a atravessar. Ele era estreito, muito estreito. Era tão estreito que só dava para passar um carro por vez, quase arranhando nas paredes. O local, além de claustrofóbico, é muito longo, úmido e escuro, quase sem nenhuma luz. No meio do túnel, o carro do rapaz para misteriosamente. Apesar disso, ele não entrou em pânico.
já que não viu nenhum fantasma que nem as pessoas diziam ter. Então, quando ele ia sair do carro para consertá-lo, sua esposa ficou branca e começou a gritar. Ela disse que havia uma mulher no fim do túnel indo em direção a eles. Apesar disso, o homem não conseguia vê-la. Ele apenas ouvia as palavras de sua namorada sem conseguir comprovar nada. O homem via o desespero nos olhos da sua mulher e até pensou que poderia ser uma pegadinha, mas ela não era de fazer esse tipo de coisa. Vendo tudo isso, ele sabia que tinha que sair de lá o mais rápido possível, e no desespero, ele finalmente conseguiu fazer o carro funcionar e sair do local. Quando o casal já estava seguro à luz do dia, o homem viu no ombro de sua mulher uma marca de mão, o que fez eles irem até um templo para se proteger dos maus espíritos, e foram aconselhados a nunca mais voltarem lá. Esse túnel se situa em um dos locais mais ao sul do Japão. O mesmo tem cerca de 850 metros de comprimento e nenhuma luz para iluminá-lo, o que o deixa completamente escuro caso você não tenha nenhuma fonte de luz. Algumas teorias dizem que existem alguns espíritos malignos lá, isso porque foi uma base de acampamento do exército japonês durante a Segunda Guerra Mundial. Outras pessoas dizem que o local é muito comum ter churrascamentos, e que uma mulher se churrascou dentro desse túnel, explicando a aparição desse espírito feminino. Por causa disso, muitas pessoas dizem ter desaparecimentos ou acidentes de carro para quem entra nesse local. Além disso, é muito comum lendas de fantasmas que perseguem seu carro durante a noite, principalmente em túneis, e se eles te alcançarem, sabe lá Deus o que pode acontecer contigo. Eu mesmo, há poucas semanas atrás, antes da minha cirurgia, fui para o interior de São Paulo, perto da Serra da Mantiqueira, onde temos uma densa floresta montanhosa, úmida, fria e cheia de neblina. Eu até gravei uns vídeos lá, mas a ida foi longa. O local ficou escuro rapidamente conforme o dia passava. E eu confesso pra vocês, apesar de não ter acontecido nada, o silêncio mortal da floresta me assustava muito. A completa escuridão com a neblina, iluminada apenas pelo farol do carro, foi bizarro. De vez em quando poderíamos escutar algo se mexendo no mato, mas a escuridão o ofuscava. Quem já passou por isso sabe que é uma experiência muito interessante e diferente. Ela mexe bastante com a nossa Mano, e cabeça pior e nos que faz perguntar interior o que está espreitando e nos vigiando por trás daquelas árvores. dá Enfim, bem sobre medo. esse local temos a terceira teoria, que é que as pessoas mais acreditam, a de um campo de golfe que foi construído nos pés da montanha. Lá antigamente era um gente. cemitério. Com todo respeito, mas parece um toleto, né? Não é algo muito agradável de se dizer, já que eu vou comer, mas parece um toleto com um monte de pedaço de milho. Isso não foi agradável de dizer, né? Desculpa. Do qual eles tiveram que destruir para construir o campo. Isso teria teoricamente irritado os espíritos locais, o que causou vários acidentes com os trabalhadores da obra. Então, para mover os espíritos do campo de golfe, eles construíram esse túnel, que passaria para o outro lado da montanha. Porém, os mesmos tinham que dar uma justificativa para gastar tanto dinheiro público. E então eles disseram que era um túnel para as pessoas passarem de um lado para o outro. Gente, Ferreiro Rocher é com amendoim. Isso é amendoim? Do vulcão, quando na verdade era uma passagem de espíritos, o que causou no local ficar mal assombrado e com uma péssima infraestrutura, sem luz, túneis estreitos, úmidos e decadentes. Apesar disso, após a construção do túnel, os acidentes pararam, o que parece ter funcionado e ajudado na finalização do campo, porém com uma grande consequência, a de um túnel eternamente assombrado e perigoso. Bom, apesar de ser tudo teoria e não sabermos qual delas é real e muito menos se a lenda é verídica, uma coisa é fato: muitos lugares no Japão, você acreditando no sobrenatural ou não, tem uma aura extremamente pesada. Uma delas é a floresta de Aokigahara, que é conhecida como a floresta dos churrascamentos. E quem já foi pra lá, ou pelo menos viu vídeos ou lendas sobre, sabe que não é um local fácil de lidar, e tudo lá te deixa paranoico e se sentindo mal. Então mesmo pra nós que não acreditamos nessas lendas, é sempre bom andar com o pé atrás e não se arriscar nesses locais. No mínimo você sai com uma péssima sensação de lá. Guys, não acabou. Meu Deus, tem muita coisa pra ver ainda. No dia 11 de janeiro de 2001, o Japão experimentava um dos momentos mais delicados da sua história, uma estagnação econômica de mais de 10 anos, acabando de passar pela década perdida. Porém, mesmo com toda essa situação, muitos programas foram surgindo nessa época. Um deles foi um reality show chamado Susunu Tenpa Shonen, transmitido pela clássica emissora Nippon TV. O programa se consistia em colocar os participantes em situações bizarras e extremas em troca de dinheiro. Normalmente quem participava eram pessoas famosas, como apresentadores e humoristas locais. Um deles foi o Denpa Shonen Teki África Europa Taikiru Odan Hichike no Tabi.
Desculpa se eu Porra! falei errado, eu não sou fluente em japonês também. Mas bom, nesse programa, um comediante chamado Takashi Ito e um DJ de Hong Kong chamado Tse Xiu-yan tiveram que ir na cidade do Cabo, no sul da África. E de lá, eles teriam que ir até Nordkap, no norte da Noruega, pegando carona sem usar dinheiro da viagem, os expondo a situações de fome, desidratação e coisas do tipo. Até um ponto em que Takashi Ito desmaiou no meio do deserto do Saara e teve que ser levado ao hospital. Outros 2 programas foram o Denpa Shonen Teki Mujinto Tashutsu, onde 2 comediantes ficaram presos em uma ilha por 4 meses, ou o Denpa Shonen Teki Pennant Race, onde os participantes teriam que assistir o filme favorito de beisebol deles. Caso o time ganhasse, eles poderiam comer. Caso perdesse, eles ficariam sem energia elétrica e comida. E bom, com todo esse histórico, vocês devem estar se perguntando, como é que eles conseguiram piorar tudo isso? Eles conseguiram, e fizeram um dos programas mais brutais e desumanos já mostrados na TV. Ele se chama Denpa Shonen Teki Kensho Seikatsu. Nele, Tomoaki Hamatsu, ou conhecido popularmente como Nasubi, ou Berinjela, ficou confinado mais de 1 ano em um pequeno apartamento, do qual ele tinha várias revistas com prêmios. Acho dos que já quais ele falou teria que de. concorrer Acho que eu já vi sobre isso em algum lugar. e ganhar até 1 milhão de ienes, ou cerca de 48 mil reais. Então muitos de vocês devem estar se perguntando, o que ele ganharia com isso? Simples, dinheiro e reconhecimento para sua carreira como comediante e ator. Ou seja, Nasubi era uma pessoa vulnerável. Era tudo que o programa precisava para usar e abusar da sua imagem para angariar mais público em seus desafios absurdos. Uma das primeiras e maiores polêmicas do programa é que disseram para Hamatsu que eles gravariam tudo e depois analisariam para postarem ele na TV, sendo que era mentira. Ele estava sendo transmitido ao vivo para mais de 15 milhões de pessoas, mostrando Nasubi passar por situações extremas, humilhantes e degradantes, pelado e sem saber que estava sendo exposto. Nesses 15 meses que Nasubi ficou confinado, ele mandou mais de 61 mil cartas para sorteios. Isso sem contar que toda a comida que ele tinha vinha do que ele ganhava nos próprios sorteios, prolongando ainda mais sua estadia lá, além de mandarem vários pratos cheirosos na sua porta. Mas eles davam a comida para os seus vizinhos, apenas para zoar Nasubi e deixá-lo com vontade de comer algo fresco e gostoso. Só daí dá pra perceber que o que esse cara tava passando era desumano e absurdo. Mas relaxa que as coisas vão piorar, e muito. Mano, pior que hoje em dia o pessoal reclama, né? Que ai, é muito mimimi e tal. Só que graças a esse mimimi, acho que hoje em dia a gente consegue, de certa forma, impedir coisas desse tipo. Justamente porque a gente fala sobre isso. Porque antigamente não se falava sobre essas coisas. Tipo, essas situações que os programas antigos pegavam pessoas vulneráveis e colocavam em situações questionáveis ou situações. Qual foi o termo que ele usou? Eu esqueci o termo que ele. Subhumanas. Eu esqueci o termo que ele usou. Enfim, programas pegavam, né, essas pessoas pra meio que fazer chacota nacional. Eu acho que até no Brasil, os memes que o pessoal fala do Luciano Huck dos pobres, né? Tipo isso. Acho que hoje em dia a gente ainda consegue falar e evitar algumas coisas assim por causa disso, né? Mas eu acho que hoje também algumas pessoas não fazem mais, porque ai, é muito que as pessoas falam que hoje é tudo muito politicamente correto. Só que eu acho que se as pessoas não colocam limites ou se elas não falam que do básico, eu acho que os programas ainda colocariam as pessoas em situações questionáveis. Porque, mano, igual uma coisa que aconteceu hoje, quer dizer, hoje em dia, né? Que eu vi as pessoas falando sobre, mas eu não vi nada acontecendo referente à situação. Foi do novo programa da Record, lá com o Boninho, que mostrou o cara fazendo necessidades, tipo, que expôs ele, né, pras pessoas da casa. Gente, eu achei aquilo um absurdo. Absurdo, absurdo. Eu falei, mano, ai, mas é porque ele tava mijando na privada, né? E tava molhando tudo. Tá bom, mas você precisa gravar. Tipo, acho que só o fato de ter uma câmera no banheiro já é algo extremamente vergonhoso, assim, pra pessoa. Gente, eu não conseguiria ir no banheiro com uma câmera. Não conseguiria.
Não tinha um meme que a VTube não ia no banheiro? Eu acho que eu ia ser uma VTube da vida. Não ia conseguir. Imagina fazer o número 2. Gente, eu já tenho vergonha de fazer na minha casa. Imagina em um lugar com câmeras. Eu esqueci o que eu tava falando. Tava falando do programa, né? Mas enfim, aí o programa quis lá expor o cara, só que, gente, eu achei exposição demais, eu achei ridículo. Que você tá expondo ali a intimidade da pessoa, sabe? Nossa, ai, não. Durante várias semanas, Nasub comeu apenas arroz cru e ração de cachorro enlatada, tendo uma dieta terrível, sem acesso ao sol e preso em um quarto sem contato humano, o que o levava cada vez mais à loucura e à insanidade. E isso era notável pela sua fala desordenada e a sua decadente aparência física. Um dos jeitos que ele encontrou para combater a solidão e a loucura foi criar um amigo imaginário de uma pelúcia que ele tinha ganhado, da qual ele passou vários dias conversando com ela, evidenciando sua situação bizarra e precária. Houve diversos momentos em que Nasub surtava, chorava, gritava e até pedia para sair, mas nada era feito. Enquanto isso, milhões de pessoas assistiam ao definhamento e sofrimento desse homem. Então, finalmente, depois de quase um ano, ou especificamente 335 dias, Nasub chegou nos 1 milhão de ienes em prêmio, o que fez a produção dizer para ele que tudo tinha acabado e que ele tinha ganhado uma viagem especial com tudo pago, o que o deixou muito aliviado e feliz. Agora ele acreditava que seria 1 milhão finalmente um de ienes é comediante de quanto? sucesso e que seu esforço teria valido a pena. Ele estava muito feliz e ele achou que finalmente teria dinheiro para aproveitar a vida. 100万になったってことですか？本当に本当に本当に本当ですか？ああ、やった。 Então Nasub foi à Coreia do Sul aproveitar os parques de diversões com comida ilimitada, mas os seus dias de glória chegariam ao fim rapidamente. No final Pô, desse dia, os um, produtores do show 1 milhão de ienes. É porque eu não sei na época, né? De quanto valia o iene nessa época. Mas hoje em dia, 31 mil reais, basicamente. 31.231,87 centavos. perceberam que a série tinha dado muito dinheiro e audiência, então queriam aproveitar Nasub novamente. Logo eles prepararam uma pegadinha, vendaram ele e disseram que ele precisaria ganhar o valor da passagem em prêmios, o que ele fez rapidamente, já que o valor era menor, e Nasub virou um mestre em sorteios por ter feito isso mais de 60 mil vezes. Isso deixou a produção descontente, eles queriam mais, então novamente levaram Nasub de volta para o Japão. Ele finalmente achou que agora as coisas tinham acabado, mas mais uma vez, quando ele tira a venda, ele se encontra de novo em outro apartamento, o terceiro da série. A sua única reação foi começar a chorar e surtar, achando que ia passar por tudo aquilo de novo, quando finalmente as paredes caem e Nasub se depara com uma multidão de pessoas rindo e vendo ele pelado sendo humilhado. Mano, 自分の好きな格好だったな。なんだ？ mano. Nesse momento, um homem que passou por tortura psicológica e ficou sem ver pessoas por mais de um ano, descobriu que tudo foi transmitido ao vivo, sem seu consentimento, e que ele foi humilhado em rede nacional por todo esse tempo, e ele se transformou em uma grande piada para o país inteiro. No final, o que tivemos foi uma empresa torturando um homem e todas as pessoas aplaudindo. Tudo que ele almejava foi pro lixo. Agora Nasub nem conseguia mais se comunicar devido ao choque e meses sem falar com humanos. Ele desenvolveu muitos problemas como fobia social, problemas na fala, problemas fisiológicos devido à sua terrível alimentação e até problemas em usar roupas em decorrência de ter que ficar pelado por mais de um ano. E tudo isso fez com que sua carreira fosse por água abaixo. O que aconteceu com essa empresa? Espero que tenha levado uns processos e se fudido. Que escolas são locais bizarros e assombrados, todos aqui já sabem. Assim como eu falei no volume 1 desse mesmo vídeo, muitos de vocês devem se lembrar das histórias e acontecimentos bizarros que eu contei pra vocês e que circulavam por lá, desde a do banheiro, a festa da lanterna e até mesmo o fantasma no palco. E a minha escola sempre teve coisas do tipo. Por ela estar lá há mais de 125 anos, muitas lendas do século passado são transmitidas até hoje, principalmente no decadente e antigo prédio principal, que nunca foi reformado por causa da burocracia paulista.
Como eu disse pra vocês, por muitos anos eu ficava até de noite lá, chegando 7 da manhã e saindo apenas 8 ou 9 da noite. Isso porque meus pais trabalhavam o dia todo e não podiam me levar. Então eu sempre tinha que esperar minha avó me buscar e me levar até a casa dela. Muitas vezes eu era o último aluno no local. Evidentemente, por eu ser uma criança de imaginação muito fértil, muitos acontecimentos me ocorreram lá. Eu já contei 3 no meu último vídeo, e eu tenho alguns outros envolvendo essa escola. E como muitas pessoas me pediram para trazer mais dessas histórias, eu vou contá-los mais 2 que eu me lembro. É claro que essas são um pouco menos bizarras que as primeiras, já que mesmo se passando anos lá, acontecimentos do tipo são raros. O primeiro acontecimento que eu quero contar pra vocês é um que eu citei no meu vídeo passado, mas não cheguei a contar a história toda. Como vocês sabem, um dos locais que mais tem pessoas propensas a se churrascarem é a escola. Isso não só pelo bullying, exclusão social ou pressão que os outros impõem no aluno, mas para aqueles que são isolados, a escola se torna um fardo e um local pesado e ruim. E esse foi o caso de um colega que eu tive, do qual eu não vou revelar o nome em respeito à sua pessoa. Ele era um descendente de asiático, um ano mais velho que eu. Em 2017 eu sempre o via sozinho no recreio e outros intervalos jogando no seu 3DS. E posteriormente Switch, quando lançou. Por eu ter interesses parecidos, eu até cheguei a conversar com ele algumas vezes sobre esses assuntos, mas era algo periódico e raro, nunca fomos propriamente amigos. Apesar disso, nós mantínhamos uma simpatia um pelo outro. Até que um certo dia, eu decidi me juntar a ele no recreio para jogar Mario Kart. Foi divertido, conversamos um pouco até que o recreio acabou e me despedi, mas eu sempre percebi uma coisa nas nossas conversas. Ele sempre tinha um papo meio mórbido, mas eu por ser muito novo na época não tinha entendido direito. Mas hoje eu consigo ver da onde que vinham aqueles pensamentos. Bom, o dia foi passando, as coisas rolaram normalmente, tudo como de costume. Até que horas depois, quando eu estava voltando para a casa da minha avó, umas 8h30 da noite mais ou menos, ela recebe uma ligação e fica branca. Logo em seguida diz que um garoto da minha escola cometeu um ato terrível consigo mesmo. E eu imagino que vocês já saibam de quem eu estou falando. Apesar de nada sobrenatural ter acontecido, é muito bizarro pensar que horas antes eu estava jogando e conversando com aquela mesma pessoa, e agora aquele mesmo garoto partiu, sem nenhum aviso ou sinal que eu tivesse percebido na época. Claro que hoje em dia eu consigo ver alguns pontos que, bom, se eu tivesse um pouco mais de maturidade eu poderia ter feito algo, mas infelizmente isso é algo que tá fora do que eu posso fazer. A segunda história é sobre um local estranho na escola. Calma, essas são histórias do Chuck Cell? No subsolo dela tínhamos algumas salas, incluindo a sala de xerox, enfermaria e etc. Porém tinha uma sala em específica de porta metálica que estava sempre trancada. Lá circulavam rumores de que tinha um fantasma de uma garota que tinha se churrascado há 50 anos atrás. Eu, curioso, fui vários dias lá, em vários meses, mas nunca consegui passar pela porta por ela estar trancada. Até um dia de tarde, enquanto eu mofava na escola esperando pela minha avó, um amigo meu que estudava naquele horário apareceu com uma chave mestre e me chamou para irmos explorar a porta desconhecida. E por sinal ele tinha pegado essa chave de uma professora e, bom, ele se deu muito mal depois disso porque descobriram. Mas enfim, logo quando abrimos a porta a gente sentiu uma umidade e um calor imenso vindo de lá. A sala estava no prédio antigo, o que significa que ela estava sem ser reformada por pelo menos uns 30 anos. Todos os equipamentos do local tinham muco e eram velhos. Eles faziam barulhos muito altos. As paredes também estavam molhadas e sujas. Aquela aparentava ser a sala do zelador, mas eu não tenho tanta certeza assim. E bom, apesar de não termos visto fantasma nenhum, exploramos canto a canto daquela sala e quase ficamos presos, já que fechamos a porta para nenhum monitor nos ver, o que fez a chave quase emperrar. Mas no final deu tudo certo. E eu até cheguei a perguntar para algumas pessoas sobre esse suposto churrascamento há 50 anos atrás. Porém, todos aqueles que trabalhavam na escola negaram e disseram que não sabiam de nada sobre. Então eu suponho que seja apenas um lugar quase abandonado e misterioso, e que isso não passe de uma lenda urbana. Agora indo para o tópico principal. Essa história se passa em uma escola de Hokkaido e trata de temas parecidos com a história passada que eu contei. A história numa Higashi foi construída em 1906 para as crianças de um pequeno vilarejo que servia para a mineração de carvão. Muitos acontecimentos estranhos começaram a acontecer no vilarejo após a construção da escola, desde acidentes nas minas e desaparecimentos de crianças. Até que certo dia, uma garotinha da 4ª série simplesmente desapareceu no meio do recreio, assim como vários outros casos, e ela não deixou nenhum vestígio. Até hoje não encontraram nada sobre. É como se ela tivesse sido abduzida. Então circulou muitas lendas locais dizendo que essas crianças estavam sendo levadas por espíritos
para outros mundos e locais desconhecidos. A incidência de desaparecimentos era tão grande que fez a escola ser fechada, o que levou também ao abandono do vilarejo nessa província ao norte. Até hoje, alguns exploradores urbanos que entram lá dizem se deparar com o espírito dessas crianças, especialmente dessa menina, dizendo para ir embora enquanto não é tarde. E bom, por mais que você não acredite no sobrenatural, o abandono do vilarejo e da escola abruptamente, mais os desaparecimentos das crianças, não indica algo muito bom. Claro que a gente tem várias teorias, desde serial killers ou coisas do tipo, então é sempre bom evitar esse local. E eu fico me perguntando às vezes, se a situação que eu passei com aquele garoto já foi estranha, imagina você na sua escola e do nada vários de seus amigos começam a desaparecer. A única coisa que você conseguiria pensar era que você seria o próximo. Deve ser bem assustador. Cara, é verdade. Busquem conhecimento. Em um dia quente, em 24 de julho de 1989, um helicóptero da polícia sobrevoava a cadeia vulcânica de Daisetsuzan, da ilha de Hokkaido, em busca de 2 montanhistas que desapareceram. Durante a busca, eles se depararam com um grande SOS, feito com troncos de madeira de bétula, e logo em seguida, a 3 quilômetros de distância, encontraram e salvaram os montanhistas. Pronto, mistério resolvido. Eles fizeram um sinal e foram resgatados. Qual que seria o mistério por trás desse tópico? Bom, foi isso que todos pensaram, até os policiais entrevistarem os 2 montanhistas e ambos declararem que não foram eles que botaram o sinal lá e não sabem de nada sobre isso. Então os policiais ficaram muito confusos e voltaram lá no local para explorar, e eles encontraram algo terrível: restos humanos. O corpo estava com mordidas de animais e não tinha nenhuma carne, mostrando que os restos daquele indivíduo estavam lá há muito tempo. O pior de tudo, a 100 metros dessa terrível descoberta, acharam uma mala antiga e mofada. Dentro dela tinha os itens pessoais do que provavelmente era aquele falecido homem. Apesar disso, também encontraram um gravador com 4 fitas. Em uma delas, o homem estava gritando por ajuda. Se liga aí. Não. Não, gente. Não, não. A parte mais estranha de tudo isso, porque ele estava gravando para si mesmo, e porque ele fala cada sílaba das palavras. Eventualmente, outra fita continha um homem pedindo para o helicóptero vir buscá-lo. Já quanto a terceira e a quarta eram mais normais. Elas continham apenas músicas de animes dos anos 80, como Dimension Fortress Macross e Magic Princess Minky Momo. Bom, a partir dessas descobertas, algumas teorias foram criadas. Para o SOS gigante, por exemplo, como esse homem parecia ser um otaku, eles encontraram um episódio de um anime da época chamado Astro Boy. O menino usa madeira para fazer um sinal de ajuda, e enfim é resgatado. E a teoria sobre o jeito que ele falava e sobre as gravações, nada pode ser confirmado. Enquanto algumas pessoas dizem que ele falava usando sílabas para chamar a atenção, e que as gravações foram feitas acidentalmente enquanto ele corria e balançava os braços pedindo por ajuda, outros dizem que ele morreu lá e seu espírito que gravou as fitas para um dia alguém encontrá-las e tirá-lo desse mundo espiritual. Sobre a identificação do homem, descobriram que ele tinha 25 anos e trabalhava em uma companhia em Cornache, na prefeitura de Haiti, e que ele provavelmente estaria tirando férias para escalar vulcões em Hokkaido. Investigando mais, confirmaram essa suposição. O homem no verão de 1984 foi para esse local fazer trilha. Ele avisou a atendente do hotel que estava indo e voltaria naquela noite. Porém ele sumiu. Preocupada, ela ligou para a polícia que conduziu uma investigação no local, mas eles não encontraram nada. E provavelmente esse foi o fim desse homem, que só foi encontrado 5 anos depois. Apesar disso, ainda temos algo muito estranho nesse caso, o sinal de SOS. Esse é um dos únicos mistérios junto da fita que não foram descobertos. O sinal de SOS tinha um tamanho perfeito para cada letra de 5 metros, e calculando o peso desses troncos, temos um resultado bizarro. O peso do tronco é igual ao do volume vezes a densidade. O volume pode ser dado por π vezes raio ao quadrado vezes altura, e a densidade média de um tronco desses é de 650 kg por metro cúbico. Ou seja, se o tronco tem 5 metros de altura e 30 centímetros de diâmetro, temos um volume de aproximadamente 0,35 metros cúbicos, o que faria o peso disso ser 0,35 metros cúbicos vezes 650 kg por metro cúbico, que dá no total aproximadamente
aproximadamente 228 quilos. Ou seja, esse homem sozinho teria que ter levado em uma montanha 14 troncos de 228 quilos. Isso sem contar que ele não tinha nenhum material para cortar as árvores e provavelmente estava machucado ou preso, como indicado nos áudios. Então fica a pergunta: como esses troncos foram parar aí? Seria uma obra de um único homem? Algo tão pesado e perfeito? É no mínimo estranho. Além de tudo isso, temos uma fala bem estranha dele, que o mesmo diz: "Eu não consigo descer do penhasco." E o pior é que o corpo do homem foi achado no local plano, a quilômetros de qualquer penhasco, o que deixa tudo mais estranho ainda. Mas bom, nada foi encontrado, tudo permanece um grande mistério. Mas Mano, e vocês? O que vocês acham sobre essa história? Como o que eu acho? Primeiro que eu tenho fortes opiniões sobre pessoas que se colocam em situações complicadas. Então, tipo, isso de você escalar montanha, sei lá. Acho que recentemente teve aquela menina lá que foi com um menino e simplesmente deixou ele pra trás, sabe? Eu acho que você fazer esse tipo de coisa já é extremamente arriscado. Você fazer sozinho, acho que é pior ainda. Só que eu não diria nem pra ir só em grupo, porque tá, aquele casal lá que subiu a montanha e a menina deixou ele. Eles estavam em grupo, teoricamente. Só que eu não sei se ali todo mundo já era profissional ou não. Então, eu acho que se for pra fazer, tem que fazer com todos os equipamentos de segurança e com o profissional. Mas eu acho que esse tipo de coisa você já tem que ter noção dos riscos. Mas assim, eu também acho muito difícil você resolver esse tipo de crime de tipo, nossa, eu falei muito tipo, uma montanha perto de um vulcão, o cara sozinho. São muitas dúvidas, muitas coisas. Eu até ia falar, tipo, ai, como ele carregou o peso. Eu ia falar que, eu acho que quando a pessoa tá ali numa situação de perigo, sei lá, acho que deve dar uma ansiedade. Não é ansiedade, como que é aquela. Uma adrenalina. Deve dar uma adrenalina e, sei lá, você tira a força do cu pra tentar resolver essas coisas. Só que mano, 228 quilos? É impossível. Ainda mais, cortar só, os troncos, né, certinho, eu acho bem difícil. Mas acho que tem coisas que a gente não tem respostas. vocês explicariam os troncos pesados em uma região montanhosa? E sobre os áudios? E sobre a morte dele? Tudo parece muito confuso, mas deixa a opinião de vocês aí nos Não comentários, sei. que vai ser muito interessante ver outras perspectivas. No dia 17 de outubro de 2011, no Nichan, um user anônimo postou: "O rosto de uma mulher desconhecida no programa Yabete TV virou trending." E então o link para o vídeo do programa que foi apagado. Mas usando o Wayback Machine podemos ver que ele foi postado no dia 24 de julho de 2011. Yabete TV era um programa de esportes que durou de 2002 até 2020, quando foi finalizado. Ele continha notícias, esportes, entrevistas, jogos e por aí vai, tudo transmitido na TV Asahi. Esse episódio em questão se trata de uma entrevista com membros da seleção feminina de futebol. Em um segmento do programa, eles jogaram um jogo de perguntas e respostas. Na hora, uma das pessoas falou para Maruyama Karina: "Você sempre estava dançando para a AKB, mas hoje você poderia dançar usando as vestimentas delas?" Maruyama então aceitou, e enquanto ela voltava gentilmente para o palco com as roupas, algo estranho aparece na tela. E vale ressaltar que isso era ao vivo, então com certeza não foi editado posteriormente. Vendo o vídeo, a gente fica com algumas perguntas. Que rosto é esse? E como que ele apareceu ali? Ele parece muito pequeno e pálido, mas quem será essa mulher? O que ela tá fazendo ali? E por que ninguém na produção falou nada na hora? Bom, a primeira teoria que surge seria a de que essa mulher seria uma funcionária, até porque no mesmo clipe podemos ver outros funcionários, incluindo o braço de um deles. Mas por que ela está tão pálida e estranha? Isso não me parece humano, sinceramente. A segunda teoria seria a de que isso é uma foto colocada na hora para conseguir público, mas isso também não faz sentido, já que o cabelo dela se mexe junto do movimento, o que também descarta essa teoria. No fim, o show nunca explicou o que era aquilo, e ficamos com a pergunta: será que aquilo era de fato uma funcionária que apareceu sem querer e Eu por acho que causa da deve iluminação ser. ficou com essa aparência bizarra? Ou será que de fato era algo Mas, sobrenatural? gente, o que que tem de bizarro nela? É só um rosto.
O que tem de bizarro? Ai, mas ela é Somente pálida. teoria. Como assim, No gente? fim, o show nunca explicou o que era aquilo e ficamos com a pergunta: será que aquilo era de fato uma funcionária que apareceu sem querer e por causa da iluminação ficou com essa aparência bizarra? Ou será que de fato era algo sobrenatural, algo além da nossa compreensão? Porque, ai, todo fantasma tem o rosto pálido. Ai. Deve ter sido só uma funcionária mesmo, gente. Meu Deus. Em uma noite chuvosa no verão de 2012, na cidade de Hiroshima, Toshiyuki Hoshiyama, um taxista de 63 anos muito experiente, estava dirigindo para um destino, para procurar por passageiros. Aquela parecia ser uma noite comum e simples, mas um dia de trabalho qualquer. Enquanto ele dirigia, em certo momento, um homem calado começou a olhá-lo pelo vidro quando ele tinha parado o carro no sinal vermelho. Eram 8h46 da noite. Esse homem carregava uma mala azul. Ele continuava encarando o motorista e, sem dizer nada, Toshiyuki saiu e o ajudou a colocar a mochila no porta-malas, supondo que ele queria uma viagem. Naquele mesmo momento, ele sentiu algo muito estranho. A mochila era muito pesada, tão pesada que quase o fez cair. Naquele momento, ele fez uma nota mental e disse posteriormente: "Eu achei suspeito porque a mala estava muito macia e quente para o toque." O homem que Toshiyuki estava levando, apesar de não ter dito nada, era claramente japonês. Tinha 1,80 de altura e estava usando um casaco azul. A sua feição era estranha e causava muito desconforto, e o seu silêncio aprimorava essa sensação ruim. Mas, mesmo achando tudo aquilo muito estranho, ele já havia pego outras pessoas exóticas durante a sua carreira de mais de 36 anos. Então ele prosseguiu. O homem entrou no carro e Toshiyuki perguntou: "Para onde você quer ir?" E o desconhecido então, com a cabeça baixa, fala algo, mas Toshiyuki não escuta e pergunta novamente: "Desculpe, eu não escutei. Para onde você quer ir?" E então o homem fala mais alto, apenas duas palavras: "Estação Hiroshima." A voz dele era baixa e suave. Ele achou que o homem apenas era tímido ou talvez um hikikomori. Então, 3 minutos depois, às 8h49, ele finalmente prossegue a viagem para o destino. A viagem seguiu silenciosa. O homem ficava parado e não dizia nada. Sua expressão era nula, nem ao menos parecia humana. Até que alguns minutos depois, o homem finalmente abre a boca e fala: "Na verdade, me leve à loja de departamentos de Fukuya." E assim o motorista o fez. Ela era muito próxima à estação, então ele nem teve que mudar muito a sua rota. 5 minutos depois, às 8h54, Toshiyuki escuta um barulho estranho, então ele olha para trás e vê que o homem continua parado sem expressão. Então o único lugar possível para aquele barulho ter vindo seria ou da mala ou de sua cabeça. Então o motorista pensou que o passageiro estava levando um gato ou animal dentro da mala. Porém, Toshiyuki teve uma lembrança. 9 minutos antes, às 8h45, 1 minuto antes dele pegar o passageiro, ele se lembra de ter escutado uma das notícias que uma garota tinha desaparecido naquela mesma noite. Ele começou a ligar os pontos, mas o mesmo não podia confirmar nada. Então ele tentou diminuir a velocidade do carro para ver se ele conseguia escutar algo. Mas como a rua estava cheia, ele teve de manter a mesma velocidade para evitar um acidente. E o motorista também não poderia confrontar o homem, já que, se ele fosse o assassino, ele poderia ser sua próxima vítima, e se ele não fosse o assassino, ele poderia ser demitido por duvidar de um passageiro. Então ele foi pensando o que ele deveria fazer naquela situação, até que ele chegou na conclusão que ele deveria confirmar o que estava acontecendo. Então ele fechou a janela e desligou a música para tentar escutar algum som, mas não ouviu nada. Ele também pensou em apertar o botão de SOS, que pode ser visto por pessoas fora do carro para chamarem a polícia, mas sem chamar a atenção de quem está dentro do táxi. Porém, ele Caralho. desistiu disso, já que o homem estava quieto e Tem ele não isso? escutou mais nada. Sem contar que, se ele acusasse seu cliente e estivesse errado, Toshiyuki provavelmente perderia a credibilidade ou até mesmo seu emprego. O motorista, então, em uma tentativa de descobrir algo, Gente, que perguntou para o tensão. homem se tinha um cachorro na mala, mas ele continuou sem respostas. Já haviam se passado 10 minutos da viagem de 15, o que significava que o motorista tinha 5 minutos para descobrir se tinha algo lá, sendo cauteloso para salvar a sua vida e a do que quer que estivesse ali dentro. Toshiyuki, Mas, então, é porque, mano, mó tensão, né? Ô, ai. É que eu não sei o certo a se fazer nessa situação. No lugar do taxista, eu deixaria o cara lá, deixaria no local que ele quisesse estar, e aí depois eu ligaria pra polícia. Eu falaria, ó, eu acabei de deixar um cara aqui, tananana, e ele tava meio suspeito, vocês podem ir ver o que que tem na mala dele. Porque daí, a polícia, o que que eu vou fazer? Ai, mas e se tivesse
uma pessoa lá mesmo que você pudesse salvar. Então, gente, só que daí eu também estaria me colocando em perigo. E aí, como eu vou me colocar em perigo se eu não tenho, tipo, outra saída, outra opção a se fazer? Ah, gente, eu chamaria a polícia. Gente, resolve aqui. O que que eu vou fazer? Primeiramente que eu nem teria aceitado levar ele. Oxe, o cara não falou nada. Bom, mesmo em um paradoxo, ele decidiu passar na frente de um departamento de polícia e usar o SOS com o intuito de verificar o que tinha ali sem correr riscos. Ele havia decidido que Oi, será que esse SOS existe na vida real? Tipo, você coloca um sinal que só a pessoa de fora vê. Nossa, gente, que o seu maluco. emprego valia menos Que que uma maluco, vida e que assim, ele preferiria arriscar do que remediar. num Mas sentido tinha um bom. problema. Para ir para a estação, ele deveria fazer um desvio no caminho principal. A loja estava logo após um rio famoso, enquanto para a estação, ele deveria subir uma rua, evitando a ponte. Apesar do risco, ele assim o fez. Durante esse desvio, o homem aparentemente não tinha percebido, e ele imaginou ter tido sucesso na ação, até que minutos depois, às 9h01, o passageiro disse: "Motorista." Toshio, que sentiu sua alma saindo do corpo, porém tentando manter a calma, respondeu: "O que foi?" O homem disse: "Você poderia ligar o ar-condicionado, por favor?" Aliviado, ele prosseguiu. O mesmo estava a 300 metros da estação, ou seja, era só atuar por mais poucos minutos. Porém, ele teve azar, muito azar. O motorista chegou em um farol vermelho, a poucos metros da estação policial, e durante a espera, ele finalmente escuta algo saindo da mala. Era uma menina dizendo: "Me tire daqui, me tire daqui." Assustado, Toshiyuki fala para o homem: "Você colocou uma pessoa aqui?" E quando ele vira, o homem não estava mais com o rosto vago sem expressão, mas sim o encarando de forma assustadora, e ele apenas replica com calma: "Eu estou indo embora daqui." O desconhecido então desce do carro e começa a ir em direção ao porta-malas para pegar a menina. Toshiyuki vai até ele para tentar impedir o homem. E pela surpresa de todos, o homem não ofereceu nenhuma resistência e foi colocado dentro do táxi novamente. Então o motorista vai até o porta-malas e tira a menina de lá e avisa um homem que estava passando por perto para chamar a polícia. Então eles chegaram e prenderam aquele homem. E assim, todos saíram sem machucados e sem outros danos. Até mesmo a menina estava inteira. Mas algo estranho aconteceu. Sabe aquela notícia que eu dei no início, de uma garota da mesma idade e da mesma região que desapareceu naquele mesmo dia? Acontece que elas não estavam relacionadas, e que o desaparecimento dela não tinha nada a ver com a dessa passageira. E essa notícia é bem estranha, já que a notícia bate totalmente, e ela aconteceu 1 minuto antes daquele cara entrar no carro, como se tivesse sido um sinal divino para salvar aquela garota. Até porque, muito provavelmente, ele nem teria cogitado que teria uma pessoa lá se não fosse isso. Além de que ele não teria feito desvio se esse fosse o caso. E isso daria tempo suficiente para ele entregar os dois na loja de conveniências. E o plano do rapaz seria dado como sucesso. Apesar de todas essas coincidências estranhas, quais eram as intenções daquele homem? Ou melhor, Tomohiro Kodama? Bom, para entender suas motivações, vamos ver sua história. Tomohiro sempre foi um garoto brilhante. Ele nasceu nos anos 90 em Hiroshima. Calma, então isso e é um desde caso cedo ele foi o real? melhor da sua turma. Apesar de ser tímido, ele tinha alguns amigos e nunca teve problema com outras pessoas. Mesmo assim, quando Tomohiro se formou, o mesmo começou a ficar cada vez mais quieto e introvertido, ficando viciado em jogos e animes. O garoto então conseguiu, devido às suas boas notas, entrar em uma universidade muito prestigiada em Tóquio. Porém, o que antes era um rapaz brilhante, agora se tornou uma pessoa sem interesse nos estudos, o que o fez repetir 1 ano na faculdade e voltar a Hiroshima. Tomohiro sempre foi descrito como um rapaz honesto e inteligente. Ninguém esperava essas ações dele. Conforme os meses passavam, Tomohiro foi se afundando em jogos e começou a postar vídeos no Nico Nico de Minecraft e outras coisas, sendo a descrição de seu canal algo bem estranho, onde ele dizia que seu sonho era virar uma garota colegial. E durante a investigação, a polícia descobriu que o garoto frequentava maid cafés e frequentemente assistia anime e lia mangás sobre garotas mais novas que eram sequestradas e violadas, o que explica totalmente suas motivações para o crime. Bom, agora que sabemos o background do criminoso, agora eu vou falar sobre como foi o seu planejamento para cometer esse ato. Em uma noite chuvosa em Hiroshima, uma garota voltava da escola para encontrar sua mãe na estação de ônibus local. Foi quando Tomohiro apareceu e ameaçou ela com uma faca, dizendo que se ela não ficasse quieta e seguisse suas ordens, ele a mataria. Então a menina seguiu tudo o que ele disse, até ser amarrada em um beco e colocada dentro da mala de poliéster dele. O objetivo do mesmo era levá-la a seu apartamento e provavelmente fazer a mesma coisa que era feita nos animes. Mas felizmente, o motorista de táxi conseguiu cuidar bem da situação, fazendo com que o rapaz fosse sentenciado
sentenciado a 4 anos de prisão apenas, o que significa que ele está solto hoje em dia. Essa história é um crime real e bastante bizarro, e apesar de não ter nada sobrenatural nela, vemos que nem tudo no Japão é tão seguro quanto as pessoas imaginam. Mano, não, eu não tenho palavras, eu não tenho o que dizer. Cara, primeiro que eu achei que era uma lenda que tava sendo contada. Caralho! Oh, mas o pior que é verdade, o Japão... Na verdade, por mim, eu tenho que absolutamente nenhum lugar é seguro pra uma mulher. Então, pode ter questão de segurança, de roubo e tal, mas assim, pra uma mulher, eu acho que nenhum lugar é seguro. E assim, eu gosto bastante de anime e tal, jogos, só que, de fato, gente, o Japão tem muita coisa estranha e nojenta envolvendo essas coisas e mulheres, principalmente meninas mais novas, né? Particularmente nem gosto de entrar nesse assunto de verdade. E qualquer assunto envolvendo violência assim contra a mulher ou qualquer coisa não legal, eu não gosto de falar. Então, já tá no final do vídeo, vamos finalizar. Vamos ver o que o Chexel tem a dizer no final do vídeo. E assim, que bom que deu tudo certo, né? Caralho, porra, taxista, porra, herói. E que cagada também, né, da notícia ter sido falada. Eu achei que alguma coisa sobrenatural ia acontecer, por isso que tava mostrando as horas. Mas que bom que deu tudo certo. E assim, porra, o cara já tá solto, que merda, né? 4 anos. Pior que eu acho que é meio estranho, né? Mas eu acho. Gente! Mano, gente, vocês não acreditam no que acabou de acontecer. Eu acho que o vídeo cortou aí do nada, que vocês estão vendo. Eu tô aqui, ó, na mesma tela, no final. Só que eu tô sem espaço. Cadê? Dá pra eu mostrar pra vocês? Ok. Gente! Não, eu já vou finalizar esse vídeo aqui e já era. Mano, do nada. Eu espero que tenha gravado, hein? Eu espero que tenha gravado as coisas tudo certo, porque eu não acredito. Não acredito. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e muito obrigado por assistirem até aqui. E se vocês quiserem mais vídeos de compilados do tipo, deixem nos comentários. Eu também quero dar um agradecimento especial aos membros do canal. Vocês são quem fazem esse canal continuar vivo. Muito obrigado a todos e até a próxima. Ok, os membros. Cara, eu vou deixar aí no vídeo, tanto na descrição quanto no cardzinho, ok? Muito obrigada, Chexel, por mais um vídeo. Eu já tinha visto outro, muito legal, interessante. Apesar de eu, às vezes, não olhar pra tela, mas é porque eu tenho medo, tá? Mas parabéns pelo conteúdo. E, gente, eu já vou encerrar esse vídeo. Eu ia gravar outros, mas aparentemente não dá, né? Porque estou sem memória, gente. Não acredito nisso. Mano, que saco. Será que dá pra eu gravar em outro disco? Porque tem 3 discos. Mano, eu estou embasbacada. E eu ainda tô aqui, ó, falando. Ó. Não, e esse disco F, gente? Disco F do quê? O que que tem aqui? Tem coisa da Steam. Gente, não vou enrolar. Até a próxima. Tchau!